Então, vou fazer um videozinho rapidinho para vocês, para poder explicar sobre o funcionamento do ventilador IX5, tá? Que é um ventilador que a gente usa aqui na Beneficência Portuguesa, tá? Numa sala de estabilização. Hoje nós temos um total aqui de 2 equipamentos, tá? E é muito comum acontecer de na hora da confusão, na hora do pega para capar aqui, e dá sempre problema em ligar o ventilador mecânico, tá? E a gente acaba deixando esse ventilador mecânico ligado muitas das vezes, tá? E mesmo assim, com os parâmetros iniciais, e mesmo assim costuma sempre dar um probleminha aqui e outro ali, tem que chamar um fisioterapeuta correndo para poder regular, para poder fazer a regulagem do equipamento, tá? Nós temos um equipamento antes do ventilador mecânico, que é o ambu, tá? E é muito comum a gente utilizar esse ambu até de forma inadequada, tá? Já vi muitos profissionais, muitos colegas usando esse ambu sem essa bolsa reservatória. O ambu sem a bolsa reservatória, tá? Você ambuzando esse paciente, tá? Sem a bolsa reservatória, você na realidade está ofertando para esse paciente 21% de oxigênio, que é o que está em área ambiente, tá? Então eu preciso dessa bolsa reservatória, preciso desse rabicho aqui conectado ao ambu, tá? E esse rabicho conectado ao fluxômetro, tá? Que é esse equipamentozinho aqui. Esse fluxômetro ligado ao ambu, eu vou colocar 15 litros de oxigênio por minuto, tá? Aonde você vai encher essa bolsa reservatória. Essa bolsa reservatória, ela reserva 1 litro de oxigênio, tá? Que esse 1 litro de oxigênio vai passar para o corpo do ambu, e quando você ambuzar esse paciente, você não precisa apertar esse ambu até o final, porque você só precisa mandar 500 ml, meio litro de oxigênio para aquele paciente ali. Então o ambu você vai ambuzar até a metade só. Sendo que, voltando a falar da ventilação mecânica, quando você vai intubar um paciente, normalmente esse paciente está com uma dessaturação, vai estar com uma saturação muito baixa. Então você precisa fazer o quê? Oxigenar esse paciente, tá? Fazer uma pré-oxigenação desse paciente antes de intubá-lo, tá? Essa pré-oxigenação, há uma grande diferença entre oxigenar e ventilar o paciente. A oxigenação, eu não vou apertar o ambu, tá? Eu só vou conectar o ambu, a máscara do ambu, ao rosto do paciente, à face do paciente, e deixar 15 litros de oxigênio ali, enchendo essa bolsa reservatória de 1 litro, tá? E deixando esse paciente oxigenando. Eu não vou apertar o ambu porque eu não preciso ventilar o paciente, eu só preciso pré-oxigenar. Quando eu for olhar no monitor, aquele paciente vai estar com uma saturação elevando, tá? Muitas das vezes você inicia lá com uma saturação de 70%, 60%, quando você faz a pré-oxigenação, esse paciente, quando você vai olhar no monitor, está lá saturando 99% pela pré-oxigenação, tá? Por causa dos 15 litros de oxigênio. Beleza, paciente pré-oxigenado, eu vou agora tirar o ambu e conectar o paciente novamente ao ventilador mecânico para dar ainda início à ventilação mecânica daquele paciente ali, tá bom? Então, pré-oxigenei, intubei o paciente, tá? Se eu precisar, eu vou continuar ali ventilando esse paciente, aí eu já vou ventilar no tubo lá com o ambu, mas a ideia é intubou, conecta ao ventilador mecânico, tá bom? E o que é muito comum errar, tá? É quando as pessoas entram aqui, o profissional entra, ele vai direto no equipamento ligar o equipamento, tá? E esquece disso aqui. Isso aqui é a rede de gases, tá? O amarelinho é o ar comprimido e o verdinho é o oxigênio. Se tivesse um cinza aqui, era o vácuo, tá? Todas as vezes, antes de eu mexer no ventilador mecânico, eu preciso chegar aqui e ligar a rede, tá? Tenho que ligar o ar comprimido, tá? E tenho que chegar aqui também e ligar o oxigênio. Se eu não ligar o ar comprimido, não ligar o oxigênio, tá? Eu não consigo ventilar esse paciente. Cristiano, quanto de pressão que eu coloco no ar comprimido e no oxigênio? Essa pressão, ela tem que ficar entre 3 e 4 de pressão. Então, primeiro passo, liguei a rede de ar. Que ar? Ar comprimido e o oxigênio, tá? Quanto de pressão que eu vou colocar na rede? Entre 3 e 4 de pressão aqui e 3 e 4 de pressão lá, beleza? Mediante a isso, estou com a rede ligada,
tá? Eu vou ligar agora o equipamento. A rede conectada, ligada, tá? Eu vou ligar o equipamento, tá? O circuito todo ele montado, tá? As traqueias montada, tá? E é uma coisa até interessante, que parece uma coisa boba, banal, tá? Mas é interessante em falar. Todo artifício, né, que você for ligar aqui no final da traqueia, tá? Eu vejo muita gente colocar assim, coloca o filtro aqui e aperta. Quando você coloca o filtro e aperta, corre o risco desse filtro soltar, tá? E você tirar, né, esse paciente da ventilação mecânica, desconectar esse paciente da ventilação mecânica. Quando você colocar o filtro ou uma máscara, enfim, qualquer coisa que você for colocar aqui, você, primeiro passo, você enfia, conecta ele aqui e gira. Você vai escutar um barulhinho. Quando você girar, escutar esse barulhinho, ele já não solta mais. Ele vai ficar preso aqui, tá? Ele só vai soltar se você girar ele ao contrário, tá? Então isso aqui parece uma coisinha boba, mas se você apertar, fizer força, ele corre o risco de soltar. Se você colocar e girar, ele não solta mais. Só vai soltar se você girar ele ao contrário, tá bom? Então eu vou conectar o filtro aqui, no final aqui da traqueia, filtro fixo, preso, tá? Vou conectar aqui um pulmão artificial para a gente poder fazer um teste. Eu não sei se vocês observaram, quando o equipamento ligou, ele veio ficando todo verdinho, tá? Quando ele fica todo verdinho, é que ele está com a rede de gases, né, bem cheia, bem conectada, e agora é só configurar o equipamento. Vou escolher, quero no paciente adulto, homem e mulher, pede o peso do paciente, mas aqui não é o peso, peso do paciente, aqui é o peso predito, tá, do paciente. Então, e esse peso predito ele é calculado mediante a altura do paciente. Então vamos ventilar um paciente de 1,75 m, adulto, 1,75 m, tá? Peso ideal dele 71, tá? Beleza? Aqui é a relação de ml. Eu vou sempre multiplicar esse ml por 6. Se for COVID, eu multiplico por 4. Tem ventilador que me dá a opção de multiplicar por 3, que é uma ventilação protetora. Mas vou multiplicar por 6, tá? Próximo. E aqui eu vou escolher os modos ventilatórios. Se eu quero ventilar esse paciente a volume, se eu quero ventilar esse paciente a pressão. Normalmente, as pessoas usam a pressão, mas isso aqui não muda para o paciente. Muda sim para o profissional que está fazendo a ventilação mecânica. Tem gente que sente mais conforto em ventilar a volume, tem gente que sente mais conforto em ventilar a pressão, tá? Mas vamos ventilar a pressão do nosso paciente, tá? Próximo. Toda vez que a gente entubar esse paciente, eu vou botar uma FO2 aqui, que é a fração inspirada de oxigênio, de 100%. Beleza? Botei 100% de FO2, tá? Que isso aqui tem que ser reduzido dentro de 2 horas aproximadamente para 60%, 50% de FO2 mediante a saturação observada na oximetria de pulso, a saturação observada no paciente. Conforme você vai conseguir ali, o paciente Cristiano está saturando lá 100%, eu quero uma saturação de 100%? Não, não quero isso. Eu quero uma saturação de 92% a 98%. Então, se minha saturação permanecer de 92% a 98%, né, eu vou reduzindo essa FO2, que é a fração inspirada de oxigênio, eu vou reduzindo essa FO2 dentro de 2 horas ali, eu pretendo chegar com ela de 50% a 60%. Por que isso, Cristiano? 50% são níveis não tóxicos para o paciente. Tá? Então, eu já tenho uma FO2 de 50%, a pressão controle de 15 de pressão, frequência respiratória. Cristiano, a frequência respiratória, ela é de quanto? Vai variar de 12 a 20. Eu quero 12. Parabéns para você. Está dentro do limite. Eu quero 20. Parabéns para você. Também está dentro do limite ali pré-estabelecido. Vou botar 14, que é meu aniversário, eu gosto de 14. Cristiano, PIP, pressão expiratória positiva final. O que significa isso? A PIP é a pressão quando você solta todo o ar,
é a pressão que sobra dentro dos alvéolos, tá? Antigamente eu falava que a PIP era causada pelas cordas vocais, tá? E a PIP fisiológica era uma PIP de 5. Na realidade não existe isso. Na realidade, quando você solta o ar, tem a pressão da parede torácica, que vai chegar um momento que aquele gradil costal ali vai fixar aquele pulmão, não vai deixar ele colabar. Essa fixação, né, das pleuras, tem parietal e visceral ali, a parietal presa na parede ali do tórax, vai permanecer com um volume de ar ali dentro. Esse volume de ar que permanece ali dentro, que nós chamamos de PIP, pressão expiratória positiva final, tá? E essa pressão expiratória, normalmente, utilizamos 5 centímetros de água, tá? Então, nós temos uma FO2 de 100%, uma pressão de controle de 15, uma frequência respiratória de 14, tá? E uma PIP de 5. Próximo. Beleza? Aqui são os alarmes, que primeiro eu vou ligar aqui, aceitar todos eles, e depois eu vou configurar esses alarmes de acordo com a necessidade do paciente, e já está apto para ser utilizado. Então, conectei o paciente lá, entubei o paciente, fiz a pré-oxigenação, né, tabela lá de MOV, né, M de monitorização, O de oxigenação, V de ventilação, tá, e I de intubação orotraqueal. Então, fiz a tabelinha lá, calculei todos os parâmetros, agora eu vou iniciar a minha ventilação mecânica desse paciente, tá? Paciente conectado à ventilação, ventilando bem. O que resta aqui dentro vai mandar a pressão e vai sobrar. O que resta aqui dentro é a PIP, tá? Isso aqui é a PIP, que é a pressão expiratória positiva final. Então, o paciente bem adaptado, está fazendo um volume de 569. Ah, Cristiano, um volume alto. Você falou lá no início no Ambu que eu precisava de um volume mais baixo, que o máximo ali dava em torno de 500 ml ali. Então é só chegar aqui e reduzir um pouquinho a pressão. Vou botar uma pressão menor e você vai ver que vai reduzir aqui o volume corrente do paciente. Já caiu para 504. Se eu reduzir mais um pouquinho, 437, e ali está dentro dos parâmetros normais ali. Então eu estou um paciente entubado, bem adaptado à ventilação mecânica. De longe eu quero ver, tá, se meu paciente está bem ou não, se está controlado ou não, tá? Então você observa, você pode colocar essa tela também na ventilação mecânica, no ventilador IX5, para você começar de longe a observar teu paciente, né, se está dentro dos parâmetros normais ou não, tá bom? Volto para o gráfico de novo. Se você clicar aqui, ó, você tem toda a leitura de tudo que aconteceu no ventilador, tá? No decorrer, né, da ventilação daquele paciente ali. Não adianta mexer no ventilador, chegar alguém aqui e mexer no ventilador. Se eu chegar aqui e puxar, vai ter o que aconteceu, tá? É muito comum acontecer também do técnico de enfermagem, do enfermeiro, às vezes até do próprio fisioterapeuta, chegar para poder fazer a aspiração do paciente. Eu vou aspirar o paciente, né? E chegar aqui e tirar esse paciente da ventilação para poder aspirar. Aí aspira, vai aparecer paciente desconectado, tá? Aí depois que aparece o paciente desconectado, aí fica todo mundo apavorado aqui, como é que vai fazer para colocar todos os parâmetros novamente, tá? Então é simples. Eu coloquei o paciente lá na ventilação mecânica, eu não preciso desconectar o paciente para aspirar o paciente, tá? Só eu pausar esse ventilador. Como é que eu vou pausar esse ventilador? Vou chegar aqui, ó, modo espera, e apertei o grandão, esse ventilador está pausado. Eu vou chegar, vou desconectar, aspirar, depois que eu aspirei e fiz o procedimento que eu tinha que fazer, vou chegar aqui e vou voltar com a ventilação mecânica novamente, tá? Para não aparecer o paciente desconectado aí para você e depois você não vai saber o que fazer, tá? Então começar a reduzir agora essa FO2 dentro lá de 2 horas mais ou menos, eu tenho que estar com 60%, 50% aqui. É muito comum você começar a reduzir essa FO2, tá? Reduzir a FO2, estou reduzindo a FO2. Beleza, daqui a pouco eu olho para a saturação do paciente e a saturação do paciente começa a cair. Caramba, ele estava saturando lá 94, agora foi para 86, 85. Então o que o profissional faz? Chega aqui, ele resgata de novo na FO2, ele aumenta de novo na FO2, tá? Só que vai chegar uma hora que você já vai estar 100% de FO2 aqui e o paciente desaturando lá, tá? Aqui você só resolveu o problema inicial, que foi resgatar esse FO2.
Agora você tem, na realidade, que descobrir o que está acontecendo. Mas eu também posso resgatar uma FO2, posso resgatar uma saturação. Ao invés de aumentar a FO2 aqui, eu venho aqui e aumento a PIP, tá? De 3 em 3. Tá? Quando eu aumento a PIP de 3 em 3, eu pego um alvéolo que ele estava ali meio emborrachado ali, eu aumento a pressão positiva final dentro daquele alvéolo, deixo aquela membrana alveolar mais fininha e melhoro essa perfusão. Eu melhorando essa perfusão, eu consigo fazer essa troca gasosa, essa hematose alveolar ali de forma mais correta. Tá? E eu fazendo essa troca gasosa, eu começo a ganhar a saturação daquele paciente ali. Começo a saturar melhor. Ou seja, eu ganhei saturação sem precisar aumentar a minha FO2 aqui. Tá bom? Sem precisar aumentar a FO2. Vou pausar a tela aqui rapidinho. Se eu clicar nela, eu pauso. Essa diferença da linha amarela para a linha branca aqui, essa diferença é a PIP. Tá? É a PIP. Beleza? Então, conforme eu aumento essa PIP, essa distância vai aumentar. Se eu diminuir a PIP, essa distância vai reduzir. Já tem pessoas que gostam de começar a ventilação mecânica com uma PIP mais alta, tá? Uma PIP de 10, por exemplo. Tá? E essa PIP de 10, depois vai começando a estreitar se eu precisar resgatar a PIP. Tá? Se eu precisar resgatar a saturação, vai começar a estreitar para mim, porque na verdade já tem uma PIP alta e eu não consigo, daqui a pouco eu estou com PIP de 13, daqui a pouco eu estou com PIP de 16, tá? PIP de 20, a PIP vai até 30 se eu precisar dela. Tá? Mas existe pulmão ali que não vai aguentar dependendo da patologia de base daquele paciente. Entendeu? E aqui uma coisa interessante. Apareceu aqui, ó, pressão de ar baixa. Tá? Quando aparece pressão de ar baixa aqui, isso aqui na realidade foi o que aconteceu, não é que está acontecendo no momento. É só eu chegar aqui, ó, e zerar aquele histórico daquela ventilação ali, porque não está acontecendo. Às vezes fica ali escrito pressão de ar baixa, paciente desconectado, né, paciente secretivo e tal. Só que às vezes a pessoa está achando que está acontecendo aquilo no momento e fica um pouco apavorado. Na realidade não. Alarmou para mim, piscou ali, apareceu escrito em amarelo ou vermelho, dependendo da gravidade, depois aquilo ali acaba ficando cinza, né, ficando branquinho. Quando fica branco, não está mais acontecendo. Aconteceu, parou, eu fui ali, zerei, tá? E limpei aqui o histórico do ventilador. Tá bom? Então, gente, os alarmes, tá? Cliquei em alarme, você vê que os alarmes estão todos eles dentro da normalidade aqui, tá? Mas se eu apertar autoajuste, ele vai autoajustar aqui para mim, tá? Aplicar, tá? Estou com o paciente de novo. Ajustado através dos alarmes, ajustado na ventilação mecânica, tá? Então, recapitulando rapidinho, pré-oxigenei com ambur, com bolsa reservatória, fluxômetro a 15 litros de oxigênio, liguei as redes, ar comprimido e oxigênio, de 3 a 4 de pressão, depois vim aqui para poder configurar esse equipamento, para poder fazer a ventilação inicial. Cristiano, todo mundo é igual? A ventilação inicial, sim. Mas depois entra o refinamento da ventilação mecânica, que vai depender de um paciente para o outro, de uma patologia para outra, tá? E por que o nome desse equipamento não é respirador? É ventilador, porque ele substitui a parte muscular e não pulmonar, tá? E uma outra coisa interessante é intubar o paciente, não é entubar. Entubar é colocar alguém dentro de um tubo, tá? Então é intubar o paciente. Então, paciente pré-oxigenado, paciente intubado, conectado à ventilação mecânica, os parâmetros iniciais ali bem calculados, tá? Iniciar a ventilação, deixar o paciente bem adaptado. Começou apresentando um problema aqui e outro ali, você vai ajustando esses alarmes, você vai ajustando essa ventilação, refinando esses parâmetros de acordo com a necessidade de cada um. Beleza, gente? Espero que consegui trazer um pouquinho aqui, bem rapidinho, da ventilação mecânica para vocês com a ventilação no equipamento IX5, tá bom? Obrigado, gente.